Sejam bem-vindos a mais um episódio do PBcast Saber Investir. Hoje, em nossa mesa, nós não vamos ter mas sim dois convidados para nos ajudar a entender o tema, que é a meta da inflação. Então, Leandro, começa a nos ajudar aqui a apresentar nossos convidados. Boa. Então, quero apresentar primeiro o Ricardo, que já veio aqui, foi o nosso primeiro entrevistado, inaugurou aqui nosso PBcast Saber Investir. Também seja bem-vindo, professor Jackson. O professor Jackson é um professor da PUC, é orientador do curso de Economia, também economista de longa data, ele vai explicar um pouquinho mais sobre a história dele, vai ser interessante. Mas eu vou começar primeiro pelo Ricardo. Ricardo, quem que é você no mercado financeiro? Eu sei que a gente já conversou sobre isso, mas é legal porque nós sempre temos novos ouvintes. E aproveitando esse ensejo, por favor, curtam, compartilhem, já comecem a compartilhar esse link com outros amigos também, porque é interessante, porque quanto mais pessoas conhecerem esse tema que é fundamental aqui, que é meta de inflação, melhor vai ser o nosso dia a dia, como que a gente consegue prosperar cada vez mais em termos de investimentos. Mas, Ricardo, quem que é você no mercado financeiro? Boa. Obrigado pelo convite novamente, um prazer enorme estar com vocês, e ainda mais sobre um tema que está tão quente, né, e é tão importante não só para o investidor, mas como para a população como um todo. Na verdade, eu vim hoje muito mais para aprender aqui com o professor Jackson, né? Mas espero contribuir com o debate. Eu sou um caipira no mercado financeiro, né? Eu sou de Barretos, São Paulo, e estou morando aqui em Curitiba, onde a gente tem a sede do Hub do Investidor, que é a nossa casa de análise, que gosta de usar muito macro, então esse momento de discussão está super conectado com o que a gente está falando internamente. Boa. Professor, e você? Quem que é você no mercado financeiro? Bom, eu sou professor de economia já faz 23 anos e sou economista, tenho mestrado e doutorado na área de economia regional. Já passei pelo mercado financeiro, trabalhei no HSBC, mas me dediquei à carreira acadêmica, né? Então, hoje eu coordeno o curso de economia da PUC e a gente tem um ambiente que a gente chama de estúdio de economia e finanças, onde a gente faz um acompanhamento mensal da inflação. Nós pegamos a pesquisa que o IBGE faz aqui em Curitiba, ele faz em 10 grandes regiões metropolitanas a pesquisa de inflação, mas ele só roda um modelo para o Brasil. Então a gente tem o dado do IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo do Brasil. Das regiões metropolitanas ele não faz análise. Então o que nós fizemos na PUC? Nós baixamos essa base, a gente vai lá no site do IBGE, traz a base e faz uma análise da inflação de Curitiba. E em 2021 a gente percebeu uma coisa muito interessante, que o preço dos alimentos estava bem superior ao IPCA médio, né? Muito superior. E a gente começou a ter uma ideia muito interessante. A gente criou um índice de inflação para a cesta básica. Nunca ninguém tinha calculado antes a inflação na cesta básica, e sim o custo dela, né? O custo da cesta básica é uma coisa, a inflação sobre a cesta básica é outra. E nós começamos a calcular a inflação sobre a cesta básica, a gente divulga também mensalmente isso, a gente já deu várias entrevistas de Folha de São Paulo, Band News, Globo News, Jornal Nacional, né? Porque chegou a estar assim, mais de 2 vezes o valor da inflação nos alimentos, em especial na cesta básica, do que em relação à média geral. Então, assim, foi uma coisa inédita que a gente acabou desenvolvendo lá na universidade. Legal, legal. Sensacional. E começando aqui mesmo pelo tema, já vamos aproveitar aqui um pouco desse insight aqui que o professor trouxe pra gente. Mas o nosso ouvinte, ele costuma... na verdade, não só o nosso ouvinte, mas o brasileiro em si, o brasileiro na média, ele percebe a inflação na correção dos preços, né? Então ele sente ali na ponta, quando ele vai fazer o pagamento. Mas a gente também queria trazer um contexto histórico. Então, vou aproveitar um pouco da expertise aqui do nosso professor, do Jackson. Como é que é esse contexto histórico em termos de moeda e como é que é essa progressão até a gente chegar no presente momento, mas também, Ricardo, fique à vontade sempre que se sentir à vontade para trazer também insights sobre esse tema. Nós temos um problema histórico de inflação, né? E não é só o Brasil, é a América Latina. De uma certa forma, a América Latina ela tem algumas dificuldades para conseguir manter uma estabilidade macroeconômica. E um dos motivos disso é uma instabilidade política. Nós temos muita instabilidade, por isso chega ano de eleição presidencial, é dólar subindo, é um desespero, é o que vai acontecer, quem é que vai assumir. Então, essa característica política, na minha opinião, da América Latina, ela atrapalha muito, inclusive. Então, assim, se você vai para um país europeu ou Estados Unidos, quando muda o presidente, o mercado financeiro não sente absolutamente nada. Estados Unidos, seja democrata ou seja republicano, para o mercado financeiro isso é indiferente, porque ambos têm uma postura em relação a isso. Aqui no Brasil a gente não tem. Aqui no Brasil a gente tem assim muita tentativa de muito mais
poder, né, de assumir o poder do que realmente governar o país. Então, historicamente, a gente tem problemas. Isso tem a ver com a nossa estrutura produtiva, tem a ver com uma dependência enorme de outras economias. Por exemplo, vamos pegar o estado do Paraná. Somos muito fortes em alimentos, né? Somos um grande produtor de alimentos. O Brasil, de uma forma geral. Mas o Paraná é muito forte, né? O agribusiness. Se você pegar toda a cadeia produtiva do agronegócio, ela tem câmbio por trás, né? Toda a cadeia produtiva importa algum componente, semente, defensivo, implemento agrícola e etc. O que acontece? Quando você tem um aumento na taxa de câmbio, isso começa a pressionar custos para o produtor de alimentos. Aí vai subir alface, tomate, soja, vai subir tudo, né? E acaba se disseminando. Então a gente tem problemas na base, eu diria, né? Literalmente na base. Apesar de a gente ser um grande produtor de alimentos, a nossa cadeia produtiva toda ela é dependente de componente importado. Então pense você ir para cadeias produtivas mais complexas, como de automóveis, como de computadores. Não tem computador, 90% de um computador que a gente monta aqui no Brasil, ele é importado, né? Então, a gente só monta, na verdade, né? Nós não fabricamos computadores, a gente monta computador, né? Então, a gente tem esse problema com relação à taxa de câmbio. E a taxa de câmbio é um grande pressionador de inflação, consequentemente, aqui no Brasil e na América Latina, de uma forma geral. A gente conseguiu acabar, porque o que acontece? A inflação, eu gosto de fazer umas associações, né? A inflação é muito parecido com o vírus, né? Em primeiro lugar, não tem cura, né? Praticamente em todos os países que têm uma dinâmica econômica, você tem inflação. Por quê? Porque os preços flutuam. É natural os preços flutuarem. Eu falei agora de agronegócio, a agricultura flutua. Choveu demais, dá problema. Choveu de menos, dá problema, né? Então você acaba tendo algumas tensões que são naturais de uma economia, seja americana, seja europeia. Acontece que eles conseguiram há bastante tempo colocar a inflação, digamos assim, dentro de um diâmetro, dentro de um patamar, digamos assim, que é o que a gente daqui a pouco pode começar a falar que são as metas de inflação, né? Eles adotaram isso antes de nós aqui no Brasil. É novo isso no Brasil, mas eles conseguiram equalizar, resolver os problemas deles com relação à importação, com relação à estrutura produtiva, né? E, consequentemente, eles têm juros bem menores, né? E o que o juro tem a ver com a inflação? É que o juro ele funciona como uma vacina. A inflação é um vírus, né? O juro acaba funcionando como uma vacina, né? O juro mais alto ele tende a segurar a inflação, vindo da demanda, vindo da oferta, né? Mas a questão é que o Plano Real, lá em 94, a partir do Plano Real, nós conseguimos colocar a inflação dentro desse parâmetro. Se você voltar, né, o começo dos anos 90 foi uma catástrofe, né? Você pega ali 93, no Collor ainda, a inflação chegou a quase 3.000% num ano. 3.000%. É uma coisa assustadora. A gente tá vendo na economia argentina, acontecia no Brasil em menos de um mês. Isso, né? Se você pegar os 3 primeiros anos de 1990, quando o Collor ganhou as eleições, os 3 primeiros meses, a inflação deu 473%. É uma coisa assim assustadora. 3 meses, 473% de inflação. E aí vieram aquelas medidas desesperadoras, desde 86 com Cruzado Novo, Bresser, Verão, Collor 1, Collor 2, que foram planos que pensaram assim: quem é que manda aqui no país? Sou eu, o governo, né? Já está errado, mas é assim que eu imagino que eles devem pensar, né? Quem manda aqui sou eu, então eu vou proibir de subirem os preços, vamos congelar os preços. Isso nunca funcionou em nenhum lugar do mundo. A gente tá, antes de começar o podcast, a gente já estava fazendo um podcast, aquecimento de podcast aqui, e estávamos falando, né, que a Argentina tem adotado esse tipo de medida como, na minha opinião, uma medida desesperadora, para tentar sentar e dizer assim, o que a gente vai fazer, né? Porque vira uma sangria desatada. Então, a gente consegue equalizar isso a partir do Plano Real, né? Tanto é que a nossa moeda do real, ela não levou nenhum carimbo, não cortou 3 zeros ainda e tal. Por quê? Porque a gente adotou e adotamos boas práticas. A partir de 99, a gente adota o tripé macroeconômico, adotamos a meta de inflação, e a gente adota uma sistemática que é o que o pessoal chama no sistema financeiro internacional de boas práticas, né? Então, meta de inflação, tripé macroeconômico são boas práticas que bancos centrais pelo mundo já vem utilizando há 20, 30, 40 anos. Então, a partir do real, a gente conseguiu enquadrar a inflação. Pode voltar uma hiperinflação como os anos 80?
eu acho muito difícil voltar àquela coisa que foi anos 80 e 90. Muito difícil. Posso só complementar dois negócios que eu acho que são importantes? O Gustavo Franco, quando eu vi uma entrevista dele pro Livres, acho que em 2019, ele usou um exemplo que depois eu comecei a usar várias vezes e a resposta é basicamente sempre a mesma, né? Se eu chego para você e te pergunto o seguinte, o que é inflação? O aumento de todos os bens e serviços de uma economia de forma simultânea ou a doença da moeda? E todo mundo pega e fala, né? É o aumento dos preços generalizados, porque de fato, você vai no mercado, tá mais caro. Você vai na gasolina, tá mais cara. Se realmente esse é o problema da inflação, se é o problema generalizado de aumento de preço, como que eu resolvo isso? Congelando todos os preços. Então, não é essa a dinâmica, né? Então, a dinâmica da inflação, e isso eu acho que é muito importante pra gente até bater esse papo aqui, é que a inflação é um fenômeno monetário. A partir do momento que você começa a enfiar muito dinheiro numa economia, os bens e serviços dessa economia são os mesmos, não tem capacidade suficiente para atender toda essa demanda. Que é o que aconteceu, por exemplo, agora durante a pandemia. Todo mundo estava dentro de casa, colocou um monte de dinheiro no bolso e não tinha produto para todo mundo. Então, quem tentou reformar a sua casa, não conseguiu porque não tinha mão de obra. Quem quis comprar um carro, em vez de pagar 50 mil num carro, pagou 80. Ou teve história de gente que esperou 2 anos para chegar um carro. Então, no Brasil, e a gente tem muito esse negócio de querer culpar a inflação do empresário malvado, né? O cara, o posto de gasolina quer cobrar muito. Mas, na verdade, quem a gente tem que cobrar é quem está colocando mais moeda na economia, que no caso é o governo. Legal, esse é um bom Com ponto certeza. também, né? Seria uma visão até, inclusive, de que não é o preço que está aumentando, mas sim o dinheiro que está perdendo valor, né? Nessa quantidade ele está perdendo valor. A inflação correndo totalmente o valor do dinheiro, né? Então, e é legal, pegando esse gancho aqui, a gente costuma dizer, então, que o preço é a informação mais importante da economia. Então, falando sobre isso, como é que vocês observam também agora um pouco mais nesse contexto atual, como é que vocês observam esse vamos supor, como um ataque do governo em relação à autonomia do Banco Central? E também eu queria que vocês passassem pra gente, até pro nosso ouvinte conhecer um pouco mais, o que é essa meta de inflação que o professor passou pra gente, que foi declarada em 99, foi promulgada em 2000, e como é que isso vem acontecendo ao longo do tempo? A gente sabe que houve sim um afrouxamento ali no período da Dilma, mas como é que isso se dá e como é que esse contexto ele consegue ser trazido para o momento atual? Pode ir, professor. Bom, qual é a ideia da meta de inflação, né? Assim, a meta de inflação, ela vem de uma perspectiva, como professor de economia, eu acabo trazendo algumas coisas assim que eu acho que é bastante interessante saber a origem disso, né? Porque você pensa assim, da onde que um governo diz qual vai ser a meta do ano de 2023 que mal começou? Da onde que os caras tiram esse número, né? A meta da inflação vai ser, né, 3,75%. De onde sai um número mágico? Parece um número mágico, né? Mas as metas de inflação, elas têm a ver com um economista, um macroeconomista chamado Robert Lucas, prêmio Nobel de Economia, que ele começou a discutir expectativas racionais. Então, por exemplo, se você pega hoje o Boletim Focus, que muitas pessoas pensam que é o Banco Central que produz, não é. Quem produz o Boletim Focus são os principais agentes econômicos. É um grupo de agentes econômicos, como bancos, como vocês, que tem lá um economista-chefe, uma equipe de economistas que fazem análise de perspectivas para inflação, perspectivas para desemprego, perspectivas para taxa de câmbio, etc. E o Banco Central, ele aproveita isso. Né? Ele não tem um departamento para fazer isso. Ele pega do pessoal de mercado. Isso que é legal, né? Então não tem informação manipulada pelo governo, para começar. Por quê? Porque é o próprio mercado que produz o Boletim Focus. O que o Banco Central faz? Ele traz essas informações e consolida e publica por meio do Boletim Focus. Inclusive, depois ele diz quais são as instituições que chegaram, né? Depois, o ano passado, 2022, né? Quais foram as instituições que mais perto chegaram da estimativa de Selic, de dólar e etc. Né? Então, a ideia de um Banco Central é, antes de tudo, ser transparente, ele está fazendo a gestão da moeda, como o Ricardo falou aqui, tem que ser transparente em relação a isso, né? E ele tem que trazer expectativas. Por exemplo, se eu sou um empresário, vamos pensar como um empresário, e eu não sei quanto vão ser os preços no futuro, eu não sei se eu vou fazer um novo investimento.
Por quê? Porque isso gera uma insegurança. Se eu não sei como é que vai ficar a taxa de câmbio, eu falei agora há pouco aqui, né? A gente importa muito, mas vamos pensar que eu sou um exportador. Se eu não sei qual vai ser a taxa de câmbio lá em julho, agosto, dezembro, maio do ano que vem, a insegurança para eu fechar um negócio em câmbio é elevadíssima. Então, alguém tem que trazer essa expectativa racional, né? Não é uma expectativa solta, ela é racional, ela é baseada em evidências, né? É uma expectativa racional de indicadores que influenciam muito o mercado financeiro, por causa das taxas de juros, etc. e tal. Então, alguns bancos centrais começaram a adotar já lá nos anos 70 e principalmente 80 essa ideia do Banco Central colocar em pauta e publicar de forma transparente expectativas racionais, expectativas para a taxa de juros, para a taxa de câmbio e para a inflação. Daí vem, paralelo a meta de inflação e essas expectativas racionais, vem o que a gente chama de tripé macroeconômico, que você muito bem lembrou, Leandro, que a Dilma negligenciou. Esse foi, na minha opinião, um dos grandes erros da Dilma. Ela chegou e falou assim, esquece esse papo de tripé macroeconômico, meta de inflação, esquece isso aí, né? Ela colocou um amigo dela no Banco Central, né? Ela escolheu de dedo um funcionário de carreira que era do Banco Central, amigo dela, e falou, eu e você vamos tocar o Banco Central. E aí deu no que deu, porque quando ela sai, né, com o impeachment e toda aquela confusão que foi um caos, né? O Temer teve que fazer um ajuste muito pesado, né? E faz o ajuste para começar, né? O Bolsonaro pega a economia, assim, organizada, na minha opinião. O Temer consegue fazer um ajuste pesado, difícil, se queimou mais ainda, né? Mas ele conseguiu fazer isso, na minha opinião, muito bem. Ele entrega o governo para o próximo, que foi o Bolsonaro, com as contas em dia. Mas assim, a ideia das expectativas racionais, então, é trazer esse panorama de como é que vai ficar a taxa de câmbio, como é que vai ficar a inflação. Então, o que o Banco Central usa? Ele tem 3 canais, que é o famoso tripé macroeconômico: a política fiscal, a política monetária e a política cambial. Pela política fiscal, ele controla o gasto. Qual é o problema do gasto público, né? E o ano passado eu fiquei muito chateado em ouvir tanto do Bolsonaro na campanha quanto do Lula que ambos iam romper o teto de gasto. O teto de gasto não significa que você não pode gastar mais. Não é isso o teto de gastos. Teto de gastos como o próprio nome diz, é um limite, né? Vamos pensar eu sou professor, eu tenho um nível de rendimento. Vamos deixar cartão de crédito de lado. Eu tenho um nível de rendimento. Aquilo ali é uma restrição orçamentária para mim. Então, assim, se eu quero sair para jantar fora mais vezes, eu vou ter que deixar de fazer outra coisa. Mas eu posso sair jantar mais vezes. Daí eu deixo, por exemplo, de consumir roupa, ok? Então, o teto de gasto é isso. Se você quer investir mais em educação, você pode investir, tire de outro lugar. Ou seja, saiba fazer uma gestão do dinheiro público de forma eficiente e competente. É só isso. Então, assim, quando eu vi isso, eu fiquei chateado, mas existe uma meta para isso, para gasto público. A outra meta é a de inflação. Aí o que o Banco Central faz? Ele usa o juro. Por que o juro? E em especial a famosa taxa Selic, né? O que a taxa Selic tem de poder? Ela é um sinalizador. A taxa Selic, ela funciona assim. Por isso, inclusive, quando ela começa a subir ou a diminuir, ela é parcimoniosa. Ela desce ou sobe 0,25, 0,5. Por quê? Porque ela vai sinalizando todo o mercado financeiro. Por exemplo, o que eu imagino que vai acontecer para frente aqui, né? Já vou dar um spoiler do final lá, né? Possivelmente a gente comece uma queda, mas assim, 0,25, lenta, sinalizando assim, como a inflação está estacionando, não está mais pressionando como estava até antes, vamos imaginar isso, a gente consegue ir trazendo o juro mais para baixo para manter um juro real, né, num determinado patamar. Então, o juro mais alto, ele segura nós consumidores. Eu vou pensar 10 vezes antes de financiar um carro ou um celular, né? Ele segura os empresários, né? O custo para emprestar dinheiro para comprar uma máquina, para abrir uma filial, seja o que for, fica mais alto. Então eu começo a frear a produção e frear consumo. Tem um custo. É igual a tomar vacina contra a Covid, né? Teve gente que ficou super ruim 2 dias lá, né? Então, assim, o juro alto, ele tem um custo também, sim. Qual é? Ele gera desemprego, tem empresas que vão diminuir a sua produção. Existe, infelizmente, um custo social ou um efeito colateral, que é esse custo social. Ele existe, sim, né? Mas ele tem condição. E a última perna do tripé é a taxa de câmbio. Então, assim, o Banco Central vem sinalizando e vem cumprindo também, mesmo com aquela coisa
coisa que foi a pandemia, que para segurar o dólar não foi fácil, né? E depois a guerra na Ucrânia, a gente vem conseguindo nos últimos anos, eu diria até décadas, controlar bem a taxa de câmbio em cima do que a gente estima. O Banco Central, ele é a grande reserva de dólares oficiais dentro do Brasil, está dentro do Banco Central, né? Então ele pode usar esses dólares comprando ou vendendo para controlar a taxa de câmbio. Então, essas expectativas racionais, elas são fundamentais para a dinâmica da economia. Legal. Eu, antes de passar a palavra pro Augusto Ricardo. também, e eu também queria passar a palavra pro Ricardo, mas é legal que o professor Jackson trouxe, porque você também consegue acompanhar exatamente esse tripé econômico aqui no episódio de renda fixa com o Pedro, o nosso tesoureiro do banco. Mas aproveitando, Ricardo, pegando o ensejo lá do nosso primeiro episódio, quando você, 2019 eu tava ali pronto, 2020, quando veio a pandemia, eu tava pronto para lançar Hub do Investidor, e isso daí fez bastante sentido. Para você, como o professor mencionou, quando o Temer entrega a economia para o próximo governo, que veio o governo bolsonarista, ele entrega ela, ela entrega ele no trilho, por assim dizer. Na tua opinião, em relação ao Banco Central, no período de economia, como que foi essa manutenção, quando ele trouxe essa taxa de 6,5 para 2, e ele demorou 6 novas reuniões para daí começar a ter um novo aumento? Como é que você sentiu essa parte, principalmente quando a gente está falando de mercado financeiro aqui na parte de investimentos? Boa. Eu só fico chateado com aquele lance que as pessoas ficam, mas o juro alto vai machucar a empresa, vai machucar a sociedade. Mas assim, vai. Assim, eu sinto que às vezes os economistas de um lado esquecem que existe um custo para desinflacionar uma economia. Tipo, são os trade-offs. Quer viver com uma inflação alta? Beleza. Mas no longo prazo isso vai ser ruim. Um ponto importante, que eu acho que todo mundo tá ouvindo aqui, às vezes tá tipo, às vezes tá um pouco técnico, não sei o quê. Eu acho que economia é diferente de medicina, por exemplo, né? Eu não consigo chegar e opinar num olho de uma pessoa. Mas economia é muito bom senso, né? Você entender o funcionamento dessa máquina vai te ajudar muito a saber, tipo, isso tá indo bem ou isso tá indo mal. Então, esses pontos da racionalidade, né, do porquê ancorar as expectativas é isso, né? Você tá sentado em cima do orçamento de uma empresa, para daqui a um ano, você vai colocar qual preço? Não sei, vou pegar a expectativa de inflação do ano seguinte, então acho que por isso que é super importante. Respondendo a tua pergunta, assim, a Dilma, assim, ela conseguiu fazer um feito que ninguém conseguiu, nem uma pandemia fez um estrago tão grande quanto o governo Dilma conseguiu fazer. E de fato, ela rasgou o livro-texto de economia e fez vários desarranjos na nossa economia. E eu acho que isso, tá, pessoal, é um reflexo do que foi o pós 2008, né? Tudo começou ali com o Manteiga em 2005, uma mudança de orientação de política econômica, né? No primeiro mandato foi um Lula muito pragmático, no segundo mandato foi um Lula mais intervencionista, né? Então foi quando a gente mexeu na política da Petrobras, foi quando a gente, né, foi lá, captou e fez o maior follow-on da história e fez o pré-sal, foi quando aumentou o gasto bizarramente, quando falou que isso era só uma marolinha. Aí veio a Dilma e fez a pior combinação possível, né? Se a gente pegar toda a história econômica do Brasil, a gente sempre vê que o problema é fiscal. Aí eu acho que é um assunto para mais um episódio, assim, né? De por que a gente tem essa visão que o Estado brasileiro tem que fazer tudo pelo coisa. Mas aí o Temer conseguiu consertar esse negócio, né? Como? Ele muda radicalmente a orientação, né? Ele pega o BNDES e mata a TJLP, que é aquele juro subsidiado. E aí, só lembrando para vocês entenderem a dimensão desse negócio. A Dilma pegou o BNDES e colocou um plano Marshall, né, o equivalente à reconstrução da Europa aqui no Brasil, né? E aí a gente se perguntou hoje, mas quais foram, né, os frutos que a gente colheu desse negócio? Tipo, eu não consigo entender, mas tudo bem. Aí, então você resolve essa política parafiscal com o Temer, você entra com o teto de gastos que traz uma racionalidade. Cara, assim, você pega a curva de juros futura, hoje está girando em 13,75, né? O mercado hoje entende que não cai juros. Quando ele vai lá e implanta o teto de gastos, a expectativa de juros futuro despenca. Por quê? Porque o mercado falou, eu tô vendo a despesa do governo, tá trazendo uma sustentabilidade, não vai crescer acima da inflação, vai trazer racionalidade para cima das expectativas e a economia, né, vai responder a isso. E quando o Bolsonaro pega, né, o Bolsonaro, eu acho que ele faz 2 anos bons, né, eu acho que começa aprovando a Previdência, que era realmente um problema enorme do Brasil, e na minha cabeça, depois acho que o professor pode até comentar, eu acho que a Previdência daqui 5 anos a gente vai ter que discutir ela novamente, tá? As pessoas acham, não, mas já fez reforma trabalhista, nunca mais tem que mexer, já fez reforma da Previdência, acabou. Não, reforma é uma coisa que tem que continuar. Então, respondendo assim, eu acho que os últimos 2 anos do Bolsonaro, eu acho que ele cai naquela armadilha né, quando o Brasil começa a se sentir um pouco bem, a gente flerta com o populismo, né? Então,
Pra mim, assim, no último ano foi um absurdo, né? Se aprovar 50 bilhões no segundo semestre, pré-eleição, você mata realmente toda a institucionalidade que foi criada, com o teto de gastos, um monte de coisa, pra, né, tentar se reeleger. Então, do ponto de vista do debate presidencial, agora, né, Bolsonaro e Lula, foi muito ruim, a gente não teve. Praticamente a gente estava fazendo campanha política de tipo, não tem limite, não tem, né? Agora, se o Lula falou que vai fazer 600 de Auxílio Brasil, eu vou fazer 600 de Auxílio Brasil. Se o Lula falou que vai aumentar o salário mínimo, eu vou aumentar o salário mínimo. Então, tipo, e aí, quem que vai pagar essa conta? Às vezes as pessoas acham, né? Dinheiro público dinheiro público é nosso aqui, exatamente. O Estado não produz nada, o Estado só vai coletar nosso imposto. E aí, assim, pra não me estender muito, acho que tá sendo interessante as discussões agora, porque traz esse negócio de, tipo, estamos discutindo, por exemplo, aumentar o combustível, né? Aumentar o ICMS do combustível, que ninguém quer pagar mais caro, mas está pagando mais caro por quê? Porque o governo está gastando mais. Então, a economia é um lugar de restrições, e essas restrições agora acho que voltam novamente pro centro do debate. Até como o Jackson falou, a gente sempre tem que sacrificar alguma coisa, então seja para poder gastar mais, a gente precisa arrecadar mais e, enfim, fazer esses ajustes. E também, professor, na tua opinião, assim, em relação ao guidance, que até 2020, 2021, o Banco Central ele sempre mencionava da orientação prospectiva ali, relacionada às cartas que o Banco Central disponibilizava após a venda do cupom. O Brasil, ele tinha a capilaridade para manter os juros em 2%, ou ali a gente entendia que poderia manter por um certo nível de tempo, mas uma expectativa de subir um pouquinho, poderia não atingir um teto tão alto como a gente está atingindo agora, e como vocês falaram, machuca muito a economia real, né? Principalmente aqui pra gente. Machuca, né? Boa pergunta, gostei, porque o que acontece? O Ricardo também comentou a inflação, assim, deixa a inflação solta, vamos antes só para fazer, né? Vamos deixar a inflação solta e qual é o problema? Foi um pouco o que a Dilma fez. Qual é o problema de ter uma inflação um pouquinho mais acima? É que, como eu mencionei, a inflação ela é muito parecida com vírus contagia, passou perto, você pega, então esse é o problema da inflação, né? É quando a inflação ela vira o que a gente chama de inflação inercial, né? Que é aquele fenômeno da física mesmo, da inércia, de você empurrar uma cadeira, empurrar um móvel e ele arrasta um pouco ainda, né? Mesmo que você não esteja mais tocando nele, se tiver rodinha, então ele vai embora, né? Então esse é o perigo da inflação, dela pegar corpo e aí fica difícil. Aí não adianta vir subir juro, porque já passou o time de fazer essa medicação. Aí você vai ter que derrubar o cara em cima de uma maca e abrir e resolver, né? Ou seja, tipo uma cirurgia, né? Fazendo uma analogia com a medicina. Mas o que aconteceu? A gente está aqui falando, né? A Previdência, eu concordo que com você vai ter que repensar logo, né? Não é acertou e agora daqui 30 anos, não, né? Mas existe um outro rombo no cofre público, que é o pagamento da dívida pública. Né? E esse pagamento da dívida pública é o quê? É Selic? Como assim? É a taxa de juros. Então, o que acontece? Quando só para o nosso ouvinte, né, entender um pouco, assim, quando o país, vamos supor que o país arrecadou 100 milhões de reais, um valor só redondo para a gente ter, mas ele gastou 120. Então esse 20 ele vai ter que tomar uma atitude. Uma das atitudes é imprimir dinheiro e pagar. Mesmo é possível fazer isso. Tá? Tem país que faz. Os Estados Unidos está com problema de inflação agora, porque ele imprimiu muito papelzinho verde lá no comecinho da pandemia. O auxílio emergencial lá foi $1.400. Para todo mundo. Para todo mundo. Né? E outra, eles fizeram linha de crédito para pequena empresa. Sabe, aquele cara que tem uma van, que vai pegar a criança na escola e tal. Esses tipos de empreendimentos muito, muito pequenos, assim, né? De que tem um empresário dono, né, tipo o MEI, que a gente chama aqui no Brasil, tal, eles também criaram linhas de financiamento, então eles aumentaram a base monetária deles, né, e não adianta, né, se você aumenta, né, o volume de dinheiro em circulação, os juros caem, o crédito fica mais fácil, as pessoas vão consumir mais, e é claro, a consequência disso é uma inflação. E o que eu entendo do nosso Banco Central? É que o Banco Central ele percebeu que ele poderia, né, caminhar de uma forma, na minha opinião, bastante arrojada até, para uma taxa nominal bem mais baixa. Quando ele percebeu que a inflação vinha bem sob controle, né, veio lá do final do Temer, como a gente mencionou, o Bolsonaro herdou, botou a coisa, ele percebeu que poderia, que tinha espaço para baixar. Né? Acho que antes do Bolsonaro, no comecinho da Dilma, a gente chegou a 6,5%.
Eu acho que foi a taxa mais baixa que teve no governo do PT, 6,5%, e aí joga para 2%. Eu ouvi muita crítica de colegas economistas, tal, não, eles baixaram demais, eles forçaram, estão querendo ter juro da Alemanha, juro do Japão, dos Estados Unidos, né? Mas isso aqui eu entendo que foi assim uma tentativa, inclusive, de vamos jogar isso para baixo, vamos começar a trabalhar como os bancos centrais de economias avançadas trabalham, vamos pegar essa lógica e a gente vai ter um impacto muito positivo na dívida pública. Por quê? Porque quando eu faço, né, esse 120 que eu devo e arrecadei 100, em vez de eu emitir moeda, o que os governos fazem no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Chile, aqui no Brasil, ele emite o título da dívida pública, que é o que a gente chama de tesouro direto no mercado financeiro, né? E assim, existe um grupo de instituições que inclusive são obrigadas a comprar esses papéis, tá? Chamam-se dealers, né? Então, são 20 dealers a cada 12 meses que eles entram em rodízio junto com o Banco Central e eles têm que obedecer tudo. Então não é tão fácil abrir um banco assim, né? Eu só queria complementar um negócio, que assim, as pessoas ficam, né, tipo, batendo no Banco Central, porque errou no 2, agora tá errando no 14. Assim, vamos lá, né? A gente precisa ser muito justo, assim. Quem que não errou durante a pandemia? Exato. Cara, quem que não errou? O Jerome Powell tava comprando, fazendo quantitative easing de 200 bilhões de dólares 6 meses antes da inflação americana bater 10%. Então, é muito fácil chegar hoje e dar pedrada no Banco Central. Acho que as pessoas esquecem o que foi o tamanho da pandemia. O mundo estava fechado. Você não saía da sua casa. E aí, assim, você pega o crescimento do PIB de 2021, né, caiu. Caiu 20, né? Desculpa a pandemia. Caiu bastante. O mundo caiu muito. Só que acho que nem mais o otimista imaginou que realmente a recuperação fosse um V. Né? Foi a primeira vez que houve, né, um calibre desse tamanho, tanto da política fiscal quanto da política monetária. Então, você pegar e falar assim, né, ex post, que foi um erro? Claro que foi um erro, mas ex ante, né, sem ter acontecido tudo isso, sentado na cadeira do Banco Central, vendo o colapso do crédito, vendo o colapso da economia, o desemprego indo para 14%, 15%, você não vai levar a taxa de juros a 2%? Então, não tem achismo na política monetária, né? Esse pessoal fica muito isso, porque o Banco Central é do Bolsonaro. Cara, esquece isso. O BC saiu de 2% para 14% em ano eleitoral, assim, se realmente ele fosse o que não acontecia, nunca aconteceu, né? Uma movimentação de alta no ano de eleição. Então, assim, foi um erro, claro que foi, mas, de novo, assim, existe uma metodologia. Se essa metodologia, no long run, né, nos próximos 100 anos, continuarem a ser aplicados, eu acho que a chance da gente acertar ela é muito maior. E dentro dessa metodologia, dentro desse modelo que te entrega qual que é a inflação, né, qual que é o juro necessário para bater a inflação, aquele momento o modelo entendia que 2% fazia sentido. Então, eu gosto de trazer esses contrapontos, né, e olhar também Estados Unidos e pares, e você vê um movimento de juros, tanto na queda quanto na alta, é muito parecido. Então, assim, não dá pra falar que o Banco Central é barbeiro. Não, com certeza. E esses títulos que eu estava mencionando, o que acontece? Ele está na mão de várias instituições financeiras, várias pessoas físicas. Muitos, inclusive, investem em tesouro direto como uma aposentadoria, né? Que é uma jogada boa. Mas o que acontece? O juro, né, essa Selic que a gente está falando hoje de 13,75, é o que o Banco Central tem que remunerar para todo mundo que tem essa dívida. Então, a taxa Selic a 2%, inclusive, ela beneficiou a redução do gasto dívida. Tudo da dívida pública total. Ela beneficiou. Agora, não está beneficiando, mas de qualquer forma, eu queria fazer uma observação sobre o que o Ricardo falou, que é muito interessante, que ele falou assim, ninguém imaginava uma recuperação em V. Né? E o Paulo Guedes falou muito isso e virou essa história do V, qual é a ideia do V, se você me permite dar uma... Por favor. Né? Você tem 4 imagens de uma crise, 4 imagens, e elas são letras. Então vamos pegar uma imagem assim, tipo o V. O que é o V? Você vem com a tua economia no ritmo de atividade e leva essa pancada na cabeça, vamos falar assim, da pandemia, por exemplo, né? E tua economia vai lá para baixo, mas rapidamente ela recupera, ela faz uma letra V. Algumas economias acontece o seguinte, ela vem, cai, recupera, mas não recuperou de forma adequada, acaba errando e cai de novo, daí recupera, ela faz um W. Né? Vamos pegar os Estados Unidos na crise financeira internacional de 2008, que para nós foi um V, que o Lula chamou de marolinha, né? A marolinha do Lula, que não foi tão marolinha, mas foi um V, né? A gente vê isso nos dados, desemprego cai, recupera tudo, né? E nos Estados Unidos fez uma letra U,
Assim, caiu a economia americana em 2008, 9, 10, 11, começou a melhorar. Quer dizer, os 4 primeiros anos, o primeiro mandato do Obama foi prejudicado, né? Fica um U, assim. É uma crise mais estendida, assim. Não é uma crise de curto prazo, é uma crise de médio prazo. Já é uma recessão. E a outra, a última, é a pior, é um L. A economia vem, cai e não volta mais. Tipo o Japão. Cai, fica naquele nível e não consegue ter a dinâmica que tinha em anos anteriores. Então, a gente tem conseguido passar dessas crises com a letra V, e eu espero que assim continue, né? Sim. Não, com certeza. Até queria trazer aqui, já que a gente falou aqui de várias métricas e maneiras que foram utilizadas para combater o nosso tema principal lá, que é a própria inflação. Então, a meta da inflação... queria saber, assim, quem que decidiu essa meta, né? Da onde que ela surgiu? Se hoje, né, tá em 3,25 para 2023, da onde que vem esse parâmetro? E por que a gente tem tantas técnicas, assim, que a gente usa para combater ela, para diminuir, né, para controlar ela? Nossa, pego essa daqui. Eu já ouvi os dois lados, tá? Eu acho que tem um lado de que menos inflação é muito positivo, né? Leva o Brasil pro cluster de países desenvolvidos, mas eu já ouvi algumas críticas que eu acho que fazem bastante sentido, assim, né? Historicamente, o Brasil tem um juro neutro maior do que os pares, e aí a gente pode também fazer mais um episódio, acho que só para discutir esse negócio, mas acho que de linha geral, a tese que mais me agrada e que eu enxergo que é mais próxima, assim, da realidade é que o fiscal, né, os gastos do governo no Brasil são muito mais engessados, né, tem uma dificuldade muito maior. Exemplo, né, a gente não consegue fazer um ajuste fiscal no Brasil nominalmente, né, então, exemplo, se a gente deve 100, o ano que vem o Brasil não vai conseguir dever 90, porque a gente não consegue cortar, né? Eu não consigo chegar no ministro do STF e falar assim, o teu salário de 40 mil, agora amanhã vai ser 30. Diferente de, por exemplo, no Chile, no México, em Portugal, né? Durante em 2008, por exemplo, em Portugal, né? O governo português falou assim, ó, servidor público, você que recebe uma pensão minha aqui, você vai cair o teu salário em 25%, né? E você que é bolsista, vai cair em 40%. Então, ele fez um ajuste nominal. Dito isso, né, aí eu acho que é importante a gente lembrar que a meta era de 4,5, e aí depois que o Ilan conseguiu ajustar contas, né, derrubou de 14 para 6 a Selic, eu acho que talvez esses 3% que a gente vai ter de meta para 2024 seja um pouco ambicioso para o modelo atual da nossa economia. Tá? Tem uns lados positivos e tem um lado negativo. E aí eu acho que o lado que o Rogério Xavier da SPX trouxe foi muito lance de, cara, assim, eu acho que socialmente, pro Brasil, né, é muito ambicioso chegar no 3. Eu acho que isso talvez deveria ser 4,5, que é o que defende também a galera do IBRE, né? O Samuel Pessoa, o Braulio. E aí eu sinceramente, teria que estudar um pouco mais, mas ele fala, né? O Braulio fala muito nisso, que tem diversos estudos que não existe um estudo empírico, um estudo técnico que mostra, né, por que sai de 4,5 e vem para 3, né? E aí eu acho que só conectando com a atualidade, eu acho que em junho desse ano, o CMN, né, o Conselho Monetário Nacional, deve aumentar a meta de juros aqui no Brasil, ou pelo menos levar para discussão. E antes não existia uma pluralidade nessa discussão, porque era só o ministro Paulo Guedes que acumulava duas funções, que era planejamento e fazenda, e o Banco Central. E agora você tem essa pluralidade. Então você traz a Tebet, você traz o Haddad, você tem o presidente do Banco Central. Que eu acho que vai ter essa discussão. Aí só fica a preocupação, né, de como que isso vai ser comunicado, porque pode bater na expectativa de inflação, e se isso de fato desancorar, a gente pode levar talvez mais 1-2 anos aí para conseguir voltar para o centro da meta. E outros signatários também é o próprio Stuberger da Verde, né, e o Jakurska da JGP, eles também mencionam que o 3 é um pouco inviável, mas um pouquinho acima faria todo sentido, né? Funcionou super bem, né? A gente até os 4% foi super bem. 2019 foi bom, 2020 foi bom por conta da pandemia, aí depois a gente, né? Mas acho que é importante a gente entender que a gente faz um shift, né? Teto de gastos morreu, né? Bolsonaro estourou 21, estourou 22, Lula tá estourando de novo, a gente tá fazendo um impulso fiscal agora de 1% do PIB. 1% de tudo que a gente produz aqui vai voltar pra mão da população via gasto do governo. Então, não sei, eu acho que eu fico mais com os 4% também do que os 3%. Da onde que vem o número, né? O Banco Central, ele já começou, o nosso Banco Central aqui, ele já começou com uma certa autonomia quando foi criado o Copom, o Comitê de Política Monetária.
Lá em 99 também. Foi criado o Comitê de Política Monetária. Qual que é a ideia? Os outros bancos centrais também têm, né? Se pega o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, eles têm o FONC, né? O Federal Open Market Committee, daí todos os outros também têm, como eles também têm as taxas Selics, né? Nos Estados Unidos a Prime Rate, no Reino Unido a LIBOR, e no Japão a Nikkei, então, eles também têm a mesma lógica que a gente tem aqui. Os bancos centrais funcionam de forma muito parecida e orquestrada. Existem encontros, são os famosos acordos de Basileia, os encontros que os presidentes de bancos centrais fazem, mas eles também se encontram nos fóruns econômicos mundiais, que acontece todo ano em janeiro. Você tem o Fórum Econômico Mundial, onde eles conversam. Inclusive, numa dessas conversas, alguns anos atrás, eles começaram a criar a ideia de fazer as suas próprias moedas virarem criptomoeda. Criptomoeda fazendo o papel de criptomoeda, não fazendo o papel de Bitcoin. Okay? 2024, teve recente uma notícia. Tá saindo o real digital. Tá saindo o real digital, né? Você já tem na China, você não vê mais dinheiro em papel, em espécie. Não vê mais. As pessoas estão dando esmola na China por QR Code. Né? Já não existe mais a ideia do papel, né? Então já vem se discutindo isso. Essa ideia surgiu, né, em discussões entre os bancos centrais, transformar o euro, né, digital, o dólar e o real também dessa forma, como as outras. Só um item, sim. É legal essa fala do professor Jackson, que tem a agenda hashtag, que ela fala exatamente sobre o Open Banking, sobre o Pix, sobre a moeda digital que está vindo para ter a primeira modalidade ali em 2024. Então o Banco Central ele é muito ativo, ele está muito ativo, né? E é justamente pelo mandato do Roberto Campos Neto que trouxe toda essa movimentação. A gente também vê essa movimentação também via CVM, né? Com esse novo presidente da CVM, que também está trazendo a nova reforma, tirando a 555, entrando a partir de abril a 175 para fazer esses fundos líquidos, que a gente também vai trazer um episódio aqui que é bem legal, então fiquem ligados. Então isso é importante, né? Essa movimentação bacana do mercado financeiro. Demais, as pessoas ficam criticando tanto os bancos, né? Pô, o banco tão juro alto, que absurdo. É óbvio, assim, você abrir um banco no Brasil é um negócio impossível, é um negócio de maluco, assim. Tem que tirar o chapéu para o que Nubank, Inter conseguiram fazer, porque você ter um lugar que você tem 50% de tributação, tipo, você impede qualquer pessoa de abrir um negócio do zero, entendeu? O custo de captação é alto, a inadimplência é mais alta, tem tudo um negócio que é mais difícil, então é óbvio que quando você concentra esse mercado, vai ter poucas pessoas jogando. E só para passar a bola, eu acho que o lance da inflação, o pessoal fica, pô, mas por que isso é importante, assim? Pessoal, uma das formas do governo, né, defaultar, né, pagar as suas dívidas é via inflação. E as pessoas ficam nesse negócio, pô, mas é tão importante? Claro que é. Você comprou um apartamento de 200 mil reais lá em 94, por exemplo, e você vendeu agora em dezembro por 1.400.000. Você fala, putz, que negocião, hein? Esse cara é visionário mesmo, 1.400.000, quero fazer um negócio parecido. Aí você pega e ajusta pela inflação do período, você perde dinheiro para a inflação. Então aquela nota de 100 reais hoje vale 80, hoje vale 15 reais. Aquela nota de 100 vale 15. Quem aqui lembra pagar 50 centavos uma lata de Coca-Cola, gente? Você vai no mercado, hoje a lata de Coca-Cola é 4 reais, 2 litros é 8, 10 reais. Então, e se não for no posto de gasolina? Sim. À noite. Bem mais caro. Então, assim, tem que tomar cuidado. Eu tenho muito medo de inflação, ainda mais aqui no Brasil. E eu sinto que, às vezes, um lado da discussão, né, não coloca o peso necessário que quão importante que é esse negócio. Porque é um imposto que, onde a gente... o Brasil é desigual. É óbvio que é desigual. Faz 100 anos que a gente coloca a inflação na conta do pobre. Né? Quem que sofre, né? O cara que ganha 10 mil ou o cara que ganha um salário mínimo. Assim. Então a inflação é um imposto que mata, aumenta a desigualdade. Isso, vira um imposto, eu concordo plenamente. Parece um imposto cobrado no nosso bolso todo mês. Agora, voltando só do Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária, que são os 7 diretores do Banco Central, mais o presidente. Né? Ímpar porque eles votam, então tem que ter um critério de desempate. E nessas reuniões, o que acontece uma coisa muito interessante. O Ricardo lembrou de uma coisa bem legal, o que foi o 4,5. Se você pegar o histórico das metas, aí, mais de 20 anos de histórico de metas, você vai ver como o 4,5... né? 4,5 com um leque de 2. O que é o leque, né? Assim, 4,5 é um número extremamente absoluto, né? Você não vai conseguir chegar nesse valor, só se for uma coincidência. Então, o que os bancos centrais usam? Eles usam uma espécie de um leque, né? Não é um desvio padrão, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma margem, né? Os preços flutuam.
né? Então eu coloco uma margem. Que margem a gente usava? A gente usava 2 pontos percentuais para cima e para baixo. Então eu colocava assim, minha meta, ou o núcleo da meta, o centro da meta é 4,5, mas a inflação pode chegar até 6,5 ou baixar lá para 2,5, que o Banco Central não intervém. Eu deixo a economia correr conforme eu avisei, né? E esse 4,5 ficou por bastante tempo, e é muito interessante esse 4,5. Por quê? Porque é a média mundial naquele período. Se você pegar ali 2000 e pouco até meados ali de quase 2020 agora, a média da inflação mundial era 4,5. Então a gente estava baseando, não era um número mágico, né? A gente estava se baseando em uma meta mundial, né? Em especial das economias mais avançadas, estava de olho nela. Mas assim, a gente adotou talvez um pouco de radicalismo, reduzindo essas metas e jogando a taxa de juros para baixo. Mas concordo com o Ricardo, não tem assim, errou. Havia um cenário naquele momento propício para fazer isso, e propício para fazer muita coisa no governo Bolsonaro, né? Eu entendo que a pandemia deu uma rasteira muito forte neles, sabe? Um dia uma pessoa da imprensa me procurou no ano passado e queria que eu fizesse uma análise do governo do Requião, que foi 8 anos, lá no período do Lula, lá naquele de 2000, os 8 anos, com o governo do Ratinho Júnior aqui. Eu falei, não posso, não tenho como fazer uma comparação. O Ratinho pegou os 2 primeiros anos de pandemia, pegou a guerra na Ucrânia, não tem como fazer uma comparação entre esses 2 governos, você me desculpa. Então eles levaram uma pancada bastante forte. Isso atrapalhou muito também a condução da política monetária e das outras políticas. Você precisa de um cara azarado, acho que o Bolsonaro não serve, né? O cara pegou a pandemia, depois o cara pegou a maior crise hídrica de não sei quantos anos de Brasil, e aí depois o cara pega uma guerra, né? Então, assim, é óbvio que isso vai bater nos juros, na política monetária. Então, por isso que eu fico meio assim de ver todas essas críticas que a gente tem feito ao Banco Central. Teve erro governo, acho que essa é outra discussão, mas falando de política monetária, realmente, assim, eu não acho uma barbeiragem, porque não à toa ele ganhou como o melhor banqueiro central do mundo, né? Isso. Isso é importante lembrar. Até a gente tá vendo aqui, agora as pessoas estão sentindo os efeitos dessa inflação que foi gerada no período agora anterior. Então, eu gostaria de perguntar também para vocês, assim, nós já passamos por períodos bem mais sombrios, como até no começo do episódio o Jackson comentou. Então, queriam voltar um pouco para esses períodos e ir trazendo até agora, assim, o que nos preços que a gente viu no Brasil, o que a gente já sentiu no passado, inclusive na moeda, que a gente já teve cortes, né, dos zeros. Como que funcionou isso? Como é que funcionou isso para chegar até aqui e para a gente sentir depois essa diferença de preços hoje aqui, né, na atualidade? Bom, por exemplo, o corte de zero. O corte de zero, qual que é a ideia do corte de zero? Eu lembro, por exemplo, 86, né? Eu ia para o colégio e eu tinha que, por exemplo, pagar o ônibus com 1.000 unidades monetárias, sabe? Tipo assim, uma passagem de ônibus, né? Por que eu tenho que usar 1.000 cruzeiros para pagar uma passagem de ônibus? Ou seja, o valor nominal da moeda e o valor real estavam completamente destoados, assim, a distância era muito grande, de 3 dígitos. Então o que você faz? Você corta 3 zeros e o que era 1.000 passa a ser 1. Então você ajusta valor real com o valor nominal da moeda. Então não faz sentido eu pagar 3.000 reais num copo de Coca-Cola. Faz sentido eu pagar 3, 4 reais, 5 num copo de Coca-Cola. Então você ajusta o valor nominal com o valor real, por isso que eles cortavam os 3 zeros. Só que assim, né, gente, é uma cirurgia. É que nem você tirar a perna de uma pessoa, entende? É uma coisa assim grave. Você está fazendo uma intervenção extremamente radical, na minha opinião. Esse é o problema de você deixar a inflação, sabe? Não, deixa flutuar, não. Esse é o problema de você ser negligente. E aí a gente volta a bater no governo da Dilma em especial, de deixar isso flutuar, né? Hoje, eu entendo que hoje a gente tem ainda reflexo da pandemia, tem cadeia produtiva que ainda não conseguiu solucionar alguns problemas. Tem carro ainda que está com problema de receber algum componente, alguma coisa, ainda devido à pandemia. A guerra na Ucrânia não acabou.
apesar de já fazer um ano essa guerra... Era pra ser uma guerra rápida. Parecia que a Rússia em 2 semanas dominar a coisa e não dominou nada, né? Então, assim, mas as coisas parecem ficar tensas, né? Esse clima com a China, então, olhando a geopolítica, que também não é o tema, mas assim, às vezes eu fico com um pouco de insegurança, assim, com essa guerra em especial, né? A China se aproximando da Rússia, os Estados Unidos, esses balões, assim, não tá um clima muito legal no mundo, assim, não estou pensando numa terceira guerra mundial, não quero exagerar, mas não é um clima legal você ter uma guerra que envolve uma nação tão grande e importante como a Rússia e outras como os Estados Unidos também do outro lado, né, protegendo, apoiando, etc. Então, assim, é um clima que não é legal, isso pode pressionar preços no futuro. E constantemente o próprio Putin utiliza o fato dele ter um armamento nuclear em relação a qualquer movimentação da União Europeia, né? Então, ele não permite que ninguém se coloque entre a guerra e ele, né? Entre o objetivo dele, que é conquistar mais território, anexar novos territórios, e também a China, em relação a isso, também faz muita diferença ali, né? O fato da China querer intervir, fazer costurar alguma perspectiva mais interessante. Por que a gente usa tanto o macro aqui no Hub e por que a gente gosta tanto desse análise top-down, né? Porque se você estica os horizontes de análise, fica tudo muito mais claro de você entender. Você falou um negócio da globalização que é fundamental no entendimento da conjuntura atual que vai bater na inflação. Se você pega mais ou menos 1820 até 1930, momento que o mundo é pró-globalização. Vem crise financeira lá de 1930, mais ou menos até os anos 70, 80, um período de desglobalização. Dos 1980 até agora, durante Trump ali, que começa aquele trade war, período também de aumento da globalização. E nesses períodos, são momentos que a gente aumenta a prosperidade do mundo, porque existe uma cooperação econômica, né? Você importa de Taiwan, você compra uma máquina da Alemanha, você tem acesso às melhores cabeças do mundo inteiro. E agora o que a gente está vendo é o contrário, né? A gente está vendo um mundo que deve passar pelo próximo período, de novo, de uma desglobalização, porque ninguém quer depender da China, né? A gente está com medo dessa união China e Rússia, né? Será que a Apple vai querer, né, ter sua produção ali? Você imagina ficar um mês sem vender iPhone, o impacto no lucro das empresas. E aí, como que tudo isso se conecta na nossa vida real, na nossa ponta aqui, né? Eu vou comprar o que nesses momentos? Eu vou comprar ação, vou comprar renda fixa, vou comprar... né? Então, existem classes de ativo que vão performar em melhores ciclos econômicos. E é bom trazer esse tema, acho que o Augusto até preparou algumas perguntas ali. É legal também falar sobre, o que eu posso comprar aqui, tá? Então agora vamos falar um pouquinho mais do cliente que tá ali, tá? E aí, beleza, vocês falaram tudo isso, já entendi. A inflação é ruim, tem que controlar, assim, não pode deixar isso ir pra frente tudo, mas se ele que tá 13,75, eu tenho que fazer alguma coisa com o meu dinheiro e tem desconto na bolsa, mas eu não sei qual que é o fundo disso. A gente já viu lá, 2019 para 2020, a bolsa chegar em 40 mil pontos. Sair de 100 mil pontos para 40 mil pontos num piscar de olhos, ali em 2, 3 semanas a gente viu um colapso. E depois disso voltou e naturalmente chegou a 125 mil pontos, beirou 130 mil pontos, e a gente tinha perspectivas de até coisas melhores. Mas o que o cliente compra, Ricardo? Você que tá ali no teu dia a dia, eu sei que você abre a tua caixinha do Instagram perguntando, e aí pessoal, perguntem, né? Me mandem perguntas. E a gente se vê lá, tá, e aí Ricardo, não sei o que comprar. E o que eu faço com o meu dinheiro? O que o cliente deve pensar agora em como é que ele deve se movimentar? Bom, já fazer o jabá aqui, assista o primeiro episódio do PBcast aí, que a gente falou bastante sobre isso, mas eu sinto que o investidor de varejo, ele é muito binário, assim, né? Agora é tudo bolsa, né? Agora é tudo criptoativo, não, agora é tudo renda fixa, tipo, calma, assim, não. Faz aquilo que eu falei lá, né? Define o asset allocation e define onde que você tá mais defensivo e mais ofensivo e aonde você tem espaço, né? De acordo com essa análise que eu entendo que faz sentido, você pode aumentar e diminuir. Então, hoje o que a gente está enxergando é um momento um pouco mais difícil para ações. E aí, conectando com o que você está falando, mas está barato. Não, está muito barato. Está no nível de mais ou menos o que foi ali durante o governo Dilma. Você pega o índice small caps, assim, é bem parecido, assim. As empresas pequenas de bolsa foram quase dizimadas. Então, eu acho que hoje, essa pessoa que consegue apertar regularmente, né, tem uma vida bacana ali, eu, sinceramente, se essa pessoa ganhar 15% ao ano nos próximos 5 anos, ela dobra o capital dela, assim. Então, tá muito, muito bom mesmo para quem, né, não vai ficar trilhardário, né? Não vai fazer aquele negócio de fazer 3, 4, 5 vezes o patrimônio, mas, será que em 5 anos eu comprei, né, um negócio a 100 vale 200, não tá bom? Sem risco?
né? Então, acho que hoje está muito bom para você dar uma turbinada na sua gaveta de renda fixa, né? Você reduz a volatilidade do teu portfólio. Você tem aplicações hoje PCA mais 9, né? Pré-fixado de 15 alguma coisa. Então, pode acontecer o que você falou, assim, em um mês a bolsa andar 15%. Pode. Por isso que eu acho que tem que ter bolsa. Tá? Eu não acho que não tem que ter bolsa. Mas você ficar de torcedor fazendo preço médio feito louco, né? Aquela ansiedade de que o negócio tem que andar, acho difícil. Assim, qual que foi o turning point para a bolsa em 2015 e depois subir 3, 4 anos seguidos? Muita gente fala isso, né? Pô, ganha dinheiro no Lula, ganha dinheiro depois da Dilma. Em 2015 foi a saída da Dilma, assim. A gente tá no primeiro ano do Lula, assim, né? Ele não vai sair, eu acho, né? Se vier um impeachment, de novo, assim, machuca muito o país, podemos discutir depois, mas eu sinto que falta um gatilho para trazer fluxo para cá e para destravar essas expectativas. Legal. Não, Posso? por favor. Eu tenho mais uma também. Tá, você mencionou. Tem o IPCA aqui, tem o 9%, tem o pré-fixado, mas o que eu compro? Se eu olhar assim, eu compro o percentual do CDI, porque o cliente ele vai perguntar. Então, é legal fazer essas perguntas porque o Ricardo tá lá na ponta, a gente também tem um entendimento nosso do Paraná Banco, a gente faz as nossas recomendações. Aqui eu sei que não é esse foco, mas é também interessante falar, tá, eu consigo encontrar a expectativa de acordo com aquilo que eu tenho, né? É legal pro cliente também, caso ele queira assistir o episódio de renda fixa, novamente, o Pedro ele traz todas essas verticais em relação ao que você deve comprar em cada momento, mas é legal sempre colocar isso à ponta. Legal, renda fixa, como você falou, vou turbinar renda fixa, mas o que mais que eu posso fazer? Eu fiz um vídeo falando sobre isso, né? Pré-fixado ou CDI? Se você tivesse 2 opções de investimento e somente 5 anos pra frente, né? Daqui 5 anos você for morrer, o que você compra? CDI ou pré? Na minha cabeça, assim, eu compro pré, né? E aí acho que ponto de partida. Não tem resposta certa, porque eu não vou adivinhar o futuro. Tá? Acho que se tem alguém falando que vai adivinhar o futuro, isso é charlatão. Mas a gente pode analisar o que está acontecendo e definir cenários. E dentro do que eu defino os cenários aqui, eu entendo que a chance de você ganhar mais dinheiro num pré-fixado nos próximos 5 anos me parece maior do que você estar comprado em CDI. Por quê? Nos últimos 10 anos, você pega a média do CDI do Brasil, gira em torno de 10%. Né? Então, assim, se minimamente a gente trouxer racionalidade para a política econômica, abre espaço para essa Selic cair. Ah, mas Selic é de 10%. Ainda é alto, né? Então as pessoas esquecem, 14% é super restritiva. Então hoje a gente está privilegiando um pouco mais o pré-fixado, mas de novo, não sejam binários, né? Vai tudo agora pro pré-fixado. Não, assim, lembra que pode dar errado, né? Isso daqui vira uma Venezuela, eu acho que é improvável, mas pode acontecer. Boa. E a gente, no começo do episódio, até o professor estava mencionando ali que ele faz ele faz a inflação ali em relação à cesta básica que tem o IPCA, né, que é o índice de inflação oficial do Brasil, e que ele também faz essa menção aqui na região metropolitana de Curitiba, para quem não sabe, a gente está no Paraná, por isso que ele menciona ali essa região metropolitana. Mas, e também a gente estava na nossa conversa que a gente percebeu que, poxa, quem realmente sente é a população mais pobre, né? Como que isso acontece? Como que isso se dá, assim, no dia a dia? Sei que na gôndola do mercado ele vai perceber. Mas aonde mais? Eu sei que na gôndola, no posto de combustível ele vai perceber. Mas aonde mais? Às vezes ele tá tendo ali uma inflação relacionada à eficiência do preço, mas ele não percebe, ele não olha para isso, né? Como o Ricardo mencionou, eu comprei um imóvel em 90 e alguma coisa, ela tava 94 mil reais. Hoje eu vou vender por 1.400.000. Mas ele perdeu dinheiro nisso. Mas aonde mais ele consegue perceber essas movimentações mais ocultas? De uma forma geral, ele consegue observar, né? Claro que a inflação, ela tem uma coisa muito interessante, né? Que eu lembro uma vez que um aluno questionou numa aula, assim, ele falou, saiu o dado da inflação aí desse mês, lá deu 0,67%, mas a gasolina subiu 15%. Tem alguma coisa errada nisso aí. Os caras estão falando, não, assim, como é que se calcula a inflação? Acho que isso é muito interessante também, de a gente ter uma ideia, assim, né, de como é que se calcula a inflação. O Banco Central utiliza um modelo chamado Las Pérez, né? O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ele calcula desemprego, inflação, PIB. Ele usa um modelo que é um modelo que o mundo inteiro usa, um modelo estatístico chamado Las Pérez, e tem 350 itens dentro, que são divididos em 9 grupos, né? Então, assim, eu não posso comparar a inflação da gasolina com a inflação do tomate, né? Então, tomate é uma coisa e a gasolina é outra, corte de cabelo é outra, né? Então,
o Banco Central, o IBGE, a gente falou tanto em Banco Central, eu fiquei com o Banco Central na cabeça. O IBGE, ele tem 9 grandes grupos, ou 9 cestas de consumos. Então, uma delas é alimentação e bebida, né? Outra vai para a questão de saúde e cuidados pessoais, habitação e, né? Educação, comunicação, são 9 grandes cestas. O que a gente percebe? Que se você isolar essas 9 cestas e ficar olhando o comportamento delas ao longo do tempo, a subida e a descida é muito distinta. Então, assim, a dinâmica que você vê nos preços dos alimentos é diferente da dinâmica do preço que você vê, por exemplo, lá em comunicação. Ou que você vê na cesta de despesas pessoais, ou que você vê na cesta de habitação. Então, por exemplo, a habitação tem muito preço administrado. Gás, energia elétrica, água e saneamento, tem muito preço administrado. Então, assim, tem essas questões. Mas quando a inflação, você deixa ela naquele, você afrouxa políticas com relação a essa, você acaba, como eu penso, sendo negligente, que ela não vai incomodar, ela começa a atacar todos esses grupos. Todos os grupos acabam sendo afetados. Aí, aonde você vai, os preços estão subindo. Aí não tem escapatória. Onde você vai, os preços estão... Hoje a gente enfrenta algo assim? Ainda não. A gente não enfrenta algo assim. A gente teve momentos difíceis, mas a generalização não foi tão grande. Então, por exemplo, a gente aqui na PUC e o próprio IBGE também faz isso, a gente calcula um índice chamado Índice de Difusão dos Preços. Esse índice é muito interessante de você acompanhar. O que esse índice faz? Ele fala assim, mais ou menos assim, né? A ideia estatística é dos 350 itens que tem aí, né? Que a gente pesquisa, quais aumentaram esse mês? Tá? Porque teve preço que não aumentou, ele permaneceu constante em relação ao mês anterior, e tem preço que até reduziu, isso acontece, preços que reduziram. Então, quando o índice de difusão passa de 0,5% ou 50%, ou seja, 50% dos produtos estão subindo, quando passa de 50%, a coisa começa a pegar. A gente já chegou aqui a 70%. Entende? Então, assim, aonde você vai remédio, você está pagando mais caro, apesar de também ter a questão do governo por trás. Então, onde você vai, você acaba pagando mais caro. E o que acontece? Qual é um dos problemas, na minha opinião, da inflação? Ela tem um efeito psicológico, assim, ela acaba virando um aspecto cultural. Você já nem liga mais se o preço daquele remédio ou do pão subiu, né? Você já não, né? Parece que você, tipo assim, você absorve aquilo e a inflação acaba sendo uma coisa normal. O que o nosso Banco Central vem tentando fazer, na minha opinião, desde o Plano Real, desde o início do Real, é acabar com essa memória inflacionária. É não permitir que isso aconteça. Então, por exemplo, a gente não conseguiu acabar ainda com uma coisa chamada indexação, né? Ela ainda existe, né? Por exemplo, aluguéis, né? A gente ainda tem alguns resquícios daquela coisa do passado, né? Mas é uma construção. Acredito que vamos ver como é que vai se dar o comportamento desse governo, mas é uma construção. Cara, perfeito o negócio que você falou, mas eu acho que o brasileiro aprendeu. Eu acho que hoje o brasileiro, ele não topa mais a inflação. A Dilma caiu, por vários outros motivos. Verdade. Eu acho que o Bolsonaro não foi eleito porque tinha inflação grande. Nenhum presidente, acho difícil conseguir ser eleito com a gasolina a R$8. Tá, então, e aí eu acho que vou trazer até um pouco de polêmica aqui pra mesa, mas eu, por exemplo, o que é o salário mínimo? O que é o salário mínimo, né? O que é o ganho real do salário mínimo? Todo mundo aqui quer ganhar mais, né? Pô, mentinho de salário, 10%, né? Acima da inflação. Mas para isso acontecer, o teu chefe, né? Ou a empresa para que você trabalha, precisa ganhar mais. Então, assim, não tem alternativa. Então, quando eu vejo o Lula falando, não, agora eu vou trazer o aumento real do salário mínimo, e todo mundo comemora, é legal. Em alguns momentos a gente pode usar um tipo de política como essa, mas o que a gente está fazendo na prática é colocando fogo, combustível na fogueira. Porque assim, você pega lá a lanchonete da esquina, o salário agora não é mais 1.000, vai ser, sei lá, 1.300. Esses 300 a mais, ele tá colocando no bolso? O empresário, ele tem condição? O que na prática ele vai fazer é, ou a Coca-Cola que era 3 agora é 4, ou ele vai ganhar menos dinheiro. E aí dificilmente o empresário acaba assumindo esse prejuízo. Um pouco do que aconteceu no pré-Dilma ali. As margens dos empresários estavam muito apertadas porque você tinha esse aumento constante do salário real e você não conseguia repassar isso na ponta. E o primeiro passo para que você consiga economizar, né, é demitir. Então, pode a gente ter esse efeito, né? Naturalmente, teremos esse efeito. A gente já tá vendo efeitos assim nos Estados Unidos, né? Empresas de tecnologia que já estão com esses layoffs, né? Então, já é um efeito
sobre o emprego, assim. Sim, porque daí é literalmente cortar na raiz, né? Então ele corta na carne e automaticamente aquilo vira. Ele não precisa aumentar a margem dele, já que ele não consegue repassar. Ele simplesmente demite, diminui, enxuga mais a empresa dele e otimiza ali a operação. Mas isso, acho, não sei do teu lado, Augusto, mas do meu lado acho que eu tô muito satisfeito, porque acho que o objetivo que nós tínhamos vamos falar sobre inflação, mas antes de falar sobre o que ele tá vendo, o que o consumidor tá vendo, as causas disso tudo. Então, na minha opinião, a gente conseguiu entregar isso para o nosso ouvinte e fez bastante sentido. A gente quer cada vez mais que o nosso ouvinte conheça sobre isso e tome as melhores decisões sobre investimentos, mas não só sobre investimentos, mas sobre a vida também, sobre a parte financeira, para que repasse esse conhecimento para outras pessoas, e isso é importante pra gente. Eu concordo, Leandro, acho que foi sensacional, e até a título de curiosidade, antes de encerrar, eu trouxe umas notas pra gente ver, em papel, o que aconteceu no passado no Brasil, para as pessoas terem uma noção. Até vou passar aqui pro professor Jackson. Tem uma nota de 100 mil cruzeiros, tá? Que passou, tem um carimbo na nota que tá na mão do professor, ele pode mostrar pra câmera aqui, ó. No carimbo, a gente vê um corte de 3 zeros na moeda brasileira. Até, se eu não estiver errado, foi em 86 que teve essa transição. Então, de 100 mil para 100 cruzeiros. Um corte de 100 cruzados. Daí tem que mudar. Como você mexe na estrutura física do valor nominal, 100 mil corta 3 zeros, você é obrigado a mudar o nome da moeda por uma questão de contrato. Então, por isso que sempre foi mudando. Toda vez que a gente cortava 3 zeros, tinha que mudar o nome da moeda, porque você mexe na estrutura física da moeda e por legislação, inclusive, você tem que dar um novo nome para ela. Por isso que foi cruzado. Depois veio o cruzado novo, aí voltou o cruzeiro, né? Mas essa aqui é clássica, né? Um carimbão de 100 cruzados ali. E aqui, ó, já tenho também aqui a versão já com zeros cortadas. Daí, que saiu depois, Que né? saiu depois. Mesmo desenho da moeda, só que com os zeros diferentes. A título de curiosidade, desde 1930 foram 9 moedas. 9 moedas. Então aqui até vou dar na mão do Leandro também. Esse é o destino de uma moeda que fica infectada pela inflação. Ela vai para lata de lixo. Ou para colecionador. Ou para colecionador, que eu já sei que o Jackson tem uma coleção excepcional também. Tem toda essa turma aí. Mas então, para encerrar esse podcast, sim, queria agradecer também, principalmente de novo, o Ricardo, que voltou aqui, que já é da casa, digamos assim. E o professor Jackson, um prazer excelentíssimo trazer esse conteúdo, essa informação toda. É sempre uma maravilha estar aqui como praticamente um aluno. Mas antes de terminar, né? Biblioteca do PBcast. É verdade, não podemos esquecer da biblioteca do PBcast. O que vocês trazem para os nossos espectadores? Boa. Eu trouxe um negócio diferente. Da outra vez eu trouxe livro, hoje eu quero trazer um negócio mais interativo, que é uma série Economia contada por quem realmente fez, né? Se você colocar lá no Google, você vai encontrar. É um documentário, o formato do documentário são 10 episódios que ali vão entrevistar Fernando Henrique, Pedro Malan, Gustavo Franco, todo mundo que estava ali na ponta, né? Que pegou aquele problema enorme que a gente falou aqui de hiperinflação, né? Controle fiscal, assim, quem gosta desse assunto, assim, tem que assistir, porque realmente eles dão uma aula do panorama do que era o passado, das modernizações que a gente fez dentro da economia brasileira e graças a Deus a gente, né, consegue um dos últimos países do mundo a matar a hiperinflação. E onde que encontra no Google. No Google? Você provavelmente vai te direcionar pro YouTube, né? Mas lá vai ter o link da produtora e aí tem todos os 10 episódios separados. Não, fantástico. Eu quero indicar, mas antes de indicar, eu quero só uma coisa que eu lembrei agora. Eu compro notas, eu tenho notas, praticamente todas que já surgiram aqui no Brasil e de outros países também, como você, né? E eu consegui comprar uma nota, assim, muito interessante. Uma das piores inflações da história da humanidade foi na Alemanha, na década de 20. Né? Que o que aconteceu? A Alemanha provoca a Primeira Guerra Mundial, perdeu, quem perde paga a conta. E aí como é que a Alemanha pagou a conta? Imprimindo o marco alemão, né? Para poder fazer, reconstruir parte da França, etc. E aquilo gerou uma inflação assim terrível, avassaladora. Você vai encontrar também em Google e tal, fotos e até vídeos assim, as pessoas indo com um carrinho de mão cheio de dinheiro para comprar pão, para comprar alguma coisinha. Ia com o carrinho de mão cheio de pilha de dinheiro, porque não valia nada. Então, por exemplo, eu comprei uma nota de 20 milhões de marcos alemães
20 Caramba. milhões de marcos alemães impressa só na frente, atrás ficava em branco. Porque naquela época eles não tinham impressora como a gente tem hoje, que é digital. Você imprime dinheiro fácil, né? Naquela época era mais manual as prensas, né? E aí não dava tempo de imprimir o outro lado, porque a inflação tudo sobe todo dia, né? Tinha que colocar mais dinheiro em circulação, eles deixavam a nota em branco. Eu tenho essa nota, né, que eu comprei de um alemão aqui em Curitiba, né, que ele trabalha com filatelia e vende também moedas, e ele, acho que até que ele já deve ter falecido, porque ele falou assim, eu usei essa nota na Alemanha na década de 20, eu usei, sabe o que a gente fez? A gente ficou sem gás uma época, né? E a gente usava a nota como para fazer fogo, para esquentar, para fazer comida e etc, né? Porque a gente já tinha queimado móveis, tal, a gente já dormia no chão, tudo. Olha a situação, né? E que esse cara passou. Ele falou assim, olha, e aí eu guardei um bolo assim naquela época, agora eu tô vendendo, tô me desfazendo de tudo. E assustador ver que isso acontece hoje no nosso vizinho aqui da Venezuela. Acontece. Também. Então você também tem... Zimbábue recentemente foi um exemplo de ter assim, de cortar 9 zeros, não 3. Cortar 9 zeros. Da pessoa ir comprar sorvete, eu tenho uma foto que eu uso em aula, tá um menininho indo comprar sorvete, ele tá com um bolo de dinheiro assim, indo comprar sorvete. Então, terrível. Mas só para lembrar, e espero que isso não aconteça por aqui. E eu indicaria, eu tinha tido uma ideia antes, mas eu queria indicar um livro que eu gosto muito, na verdade são 2. Chama-se O Economista Clandestino. Então você tem o volume 1 do Economista Clandestino, que ele trabalha mais a questão de microeconomia, ele trabalha mais em mercados, assim, e ele tem uma linguagem, assim, adorável. O nome do autor é Tim Harford, e o Tim Harford, ele escreve muito bem, parece que você está conversando com ele. E tem o Economista Clandestino Ataca Novamente, que seria assim, o Economista Clandestino 2, que dele vem falar mais do que a gente falou aqui, inflação, Banco Central, né? É mais macroeconomia. Essa é uma indicação para qualquer pessoa de qualquer área ler. São 2 livros fantásticos. Legal. Boa. Obrigado pelas indicações, pessoal. Ricardo, como é que te encontra? Como é que o nosso ouvinte te encontra nas redes sociais? Como é que a gente... Bom, eu tô em todas aí, né? Tô no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. Então, pode procurar a empresa, Hub do Investidor, tá? Então, super fácil. E o meu, pessoal, @rpenha. Ou Ricardo Penha, você também vai encontrar. Boa. Professor, como é que a gente O meu, encontra? Jackson Bittencourt, fácil. Tem o Instagram, LinkedIn, o Facebook... e tem o nosso blog, o blog do curso de economia da PUC Paraná. Então, se você entrar, colocar www.blog Economia PUC PR, você cai na nossa página e a gente tem, por exemplo, esses estudos de inflação, estão todos lá disponível para qualquer um baixar e dar uma olhada. A gente tem dica de livro também, como vocês, a gente tem algumas coisas bem legais lá no nosso blog. Boa. Não, fantástico. E o nosso ouvinte também, né? Nos siga nas redes sociais. A gente tá em todas as redes sociais também como Paranabanco. No nosso YouTube também, ele é interessante. Assista também, escutem esse episódio no podcast. Nos agregadores de podcast, que também é legal. E Spotify, compartilhem, né? Deezer. Spotify, Deezer, Apple e assim por diante. E compartilhem com o maior número de pessoas também, porque é sempre interessante. E quanto mais a gente disponibilizar esse conhecimento, porque o conhecimento tem que ser de todos, né? E repassar isso é a parte mais interessante do nosso... E a nossa função aqui como hosters, né? Como anfitriões do podcast aqui. Boa, prazer, pessoal. Contem comigo aqui. Eu Muito também, legal. olha, eu agradeço muito, foi assim, olha, foi acima da expectativa, assim, foi uma delícia, foi uma conversa assim que, olha, aguardo um próximo convite. Com certeza, virá. com certeza. Com certeza virá. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, Tchau, tchau.